Papo de Banca. Meus amigos, Papo de Banca agora aqui de volta. Conversar com vocês a respeito que está na pauta do dia, que é a questão da PEC 241, ou seja, o projeto de emenda constitucional que quer estabelecer, que eles dizem, teto dos gastos públicos. Aí vocês vejam só, meus amigos, teto dos gastos públicos, né? O que acontece? O governo do senhor presidente da República, Michel Temer, quer congelar durante 20 anos qualquer investimento, seja na área da saúde, na construção de casas populares, na área da educação, seja desde o repasse de verbas das escolas municipais até as universidades, ou seja, durante 20 anos o Brasil vai ficar sem nenhum investimento público. Olha, meus amigos, isso aí é um tremendo absurdo. Paralelo a isso, vai manter o dinheiro que todos nós pagamos em impostos para o sistema financeiro, para os banqueiros, para alimentar nesse Brasil apenas 5 mil famílias. Paralelo a isso também, quer mexer na CLT, ou seja, nos direitos trabalhistas, além de mexer nos direitos sociais dos trabalhadores, tanto trabalhista como os trabalhadores, como estabelece a Constituição Cidadã de 88. Então aqui no Papo de Banca, essa trincheira de resistência a essa política entreguista, essa política pró-americana, desses americanófobos, como se dizia na década de 50, que é justamente colocar, inclusive também, colocar o pré-sal à disposição, nosso pré-sal descoberto pela Petrobras, vocês vejam só, descoberto pela Petrobras, entregar esse pré-sal, o nosso petróleo, para as multinacionais, ou seja, sucateando a Petrobras, entregando para a Shell e para a Texaco. É ou não é um entreguismo, meus amigos? É ou não é uma vassalagem sem vergonha do que está querendo fazer com a nação brasileira? Nós não vamos permitir isso. O povo brasileiro é um povo que construiu essa nação com seu sangue, suor, dos seus líderes, como Getúlio Vargas, como Leonel Brizola, como João Goulart, como Tiradentes, como Zumbi, Duque de Caxias e tantos outros, lideranças que construíram essa pátria que nós habitamos hoje, que precisa ter, inclusive, está sendo, inclusive, a tentativa de respeitar a soberania nacional. Olha, meus amigos, querer, por exemplo, sucatear nossas forças armadas, que defende as nossas fronteiras, que defende o nosso mar, com o nosso pré-sal, que é isso que os americanos, no fundo, estão de olho, ou seja, de meter a mão, de roubar o nosso petróleo. E, infelizmente, este governo que está aí, que não nos representa, está querendo fazer esse tipo de coisa. O que ele vai gerar uma tremenda confusão, ou seja, uma verdadeira resistência do nosso povo, que vai às últimas consequências se essa política entreguista, canalha, continuar. Lamento que os deputados federais aprovou no primeiro turno essa medida entreguista. Isso para atender os seus pichulecos, seus interesses personalistas, particularistas. Isso, meus amigos, é uma Câmara Federal que, na realidade, não nos representa. Não defende os interesses do Brasil e os seus interesses apenas particularistas, os seus interesses pessoais. Por isso, por exemplo, essa manchete sem vergonha dessa revista canalha diz o seguinte, que isso, os sem teto, todos nós, especialmente os mais pobres, sofreremos com mais emprego e mais juros. Agora precisa o Congresso cortar o orçamento e sacrificar a saúde e a educação. Olha, meus amigos, minhas amigas, aqui do Papo de Banca. Isso é uma tremenda canalice, é um tremendo entreguismo que esse pessoal quer fazer com o apoio dessa mídia vassala. Daqui a pouco eu volto. Papo de Banca de volta. Então, como eu tinha dizendo, essa mídia aqui vassala, e a mídia impressa e a mídia na televisão, então
tudo defende esse tipo de política entreguista, ou seja, de destruição da pátria e do Brasil. Isso, meus amigos, nós não vamos permitir, né? Nós vamos resistir, o povo brasileiro está de pé e não vai permitir que a nossa pátria, a nossa nação, a nossa riqueza chegue entregue a preço de banana, né? E que não é para ser entregue nem que se fosse a preço de banana para os gringos, ou seja, para esse entreguismo deslavado que é esse governo que aí está, que não nos representa. Mas vamos à luta, vamos às ruas para defender os interesses nacionais, para defender o Brasil, né? Defender a pátria brasileira, né? Que é isso que está em risco, ou seja, o entreguismo, o socateamento do Estado brasileiro, ou seja, o Estado brasileiro ficar na míngua, apenas para poder alimentar através dos juros da dívida pública, que é uma dívida inclusive que já foi paga para essa banqueirada sem vergonha e quer matar o povo brasileiro de fome. Nós não vamos assim permitir. O desemprego vai aumentar, né? A falência das lojas, do comércio, das indústrias vão aumentar, né? O campo os trabalhadores do campo ficarão desempregados e virão inchar a cidade como está inchada. Por isso, meus amigos, precisamos criar uma frente ampla de resistência, né, a essa política entreguista, juntar os empresários nacionais, juntar os trabalhadores, juntar as Forças Armadas, para a gente colocar esse pessoal para fora. Ou seja, nós queremos um Brasil soberano, um Brasil livre desse entreguismo barato que aí está. Papo de Banca, de volta. Muito obrigado e até a próxima.